Prosseguindo o livro O Sacerdócio de Cristo, uma revelação eterna, capítulo 3, discernindo o Evangelho. O ensino equivocado torna o cristão inseguro. Quantos acreditam seguir certo perante muitos por serem doutrinários? A palavra os chama de indigentes porque apoiam pessoas ruins. Durante a época das igrejas asiáticas, alguns fiéis se mantiveram isolados. Essa prática era admitida por Deus caso alguém afastasse do ensino leviano. Nessa nova aliança, ou na glória da segunda casa, Jesus mudou a história. Aqueles que confiam apenas na misericórdia, ao receberem o Evangelho eterno, deverão aprender a decidir. Após conhecerem a palavra, viverão por ela, pois Deus atualmente lapida seu povo com a mensagem do juízo. Embora a carta de Laodiceia tenha atuado de 1948 a 2018, ela sempre foi morna e ainda assim Deus não priorizou os cristãos nela. Todos devem ter consciência de que, se praticarem e amarem a mentira, perderão o reino celeste. Todavia, aqueles que receberem o Evangelho eterno recém-chegado se salvarão nos últimos dias. O pastor, tendo em vista que Constantino respeitava a sua fé, o elevou a líder presidente nas tribos dos filhos de Israel. Em 315 depois de Cristo, a maioria dos fiéis não concordou, preferindo seguir a crença espiritual, desertado, mas não a abandonou como muitos fizeram. Os fiéis tinham medo de perder a palavra poderosa, motivo pelo qual se afastaram do rebanho. Apesar de terem se tornado nômades, pregaram o Evangelho eterno até se perderem completamente. Após os irmãos perderem a verdadeira pregação, entraram em pane. Então, como poderiam afirmar dessa forma? Com toda certeza, nunca combinarão. Em todos os casos, se não houver liderança espiritual, a maioria se desvia. Como se pode observar, a resposta já é conhecida. Se não houver uma liderança persistente, o povo se corrompe. O imperador Constantino, em 325 depois de Cristo, fundou a igreja e estabeleceu metas absurdas, dizendo que não precisava mais do sacerdócio de Cristo. Houve uma melhoria significativa para aqueles que não seguiam Jesus. A pregação daquele homem dizia o seguinte: congregai-vos apenas e sereis salvos. Até agora, a igreja ensina arrebatamento singular, afirmando que a pessoa é igreja. Nos últimos dias, Deus ordenou que todos unissem aos irmãos tribos dos filhos de Israel, assim como era após Cristo restaurar a aliança quebrada. O outro tema dito por Constantino foi o seguinte: quem tiver outra crença, traz seu Deus para ser adorado no templo. Posteriormente, solicitou-se que os restos mortais dos apóstolos fossem trazidos para que os milagres ocorressem. Depois mudou a sede de Jerusalém para Constantinopla, a cidade que havia construído recentemente. Constantino presidiu as tribos dos filhos de Israel, que se tornaram igreja após 325 depois de Cristo. Desde que assumiu a liderança dos grupos, impediu a morte de cristãos. Durante sua gestão, o Evangelho eterno perdeu espaço e um novo Evangelho assumiu seu lugar, cumprindo Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Após ter alcançado êxito em suas intenções, o imperador se autoproclamou Deus na terra, acreditando que seu ensinamento seria perpétuo. Atualmente, os homens difamam Adão por entregar a terra para Satanás. Realmente, a falta de vigilância ocorreu.
embora outros tenham feito o mesmo. A redenção é alcançada agora através das obras da fé, bem como o evangelho do reino presente nas tribos dos filhos de Israel. De quando Cristo ressurgiu até centenas de anos, para evitar mortes, o grupo entregou sua fé para Satanás. O alto custo é exigido para trazer o evangelho do reino novamente, mas será pregado pelos 144 mil selados. Porém, deverá acontecer ao cumprir as profecias. Naquele período, nunca houve um plano tão devastador quanto aquele que excluíra o evangelho original. O grupo Laodiceia territorial enganou muitos, ensinando a venerar o título dado por Constantino, igreja e religião. Pós Constantino assinar o Tratado de Niceia, muitos se desertaram para onde foram, ensinaram os filhos o que haviam aprendido, mas ainda desertados perderam a fé. Não ensinaram da forma correta. Isso fizera esse evangelho eterno se perder completamente. Após serem sepultados, os grupos passaram a se chamar igreja. Note como os irmãos se desviaram radicalmente. A igreja que Constantino construiu passou a pregar o evangelho morno. Os seus seguidores estavam tão exaltados que diziam: agora venceremos porque somos fortes e temos o único livro. A denominação igreja foi criada em 325 d.C. É importante salientar que a intenção satânica é enganar a todos, pelo fato dele ser cauteloso. Imita o Senhor Jesus, o sumo sacerdote eterno. Aí muitos já sabem, colherão desolação. Antes de Constantino se tornar pastor, os irmãos serviam ao Senhor de forma espontânea. Até aquele momento, os outros irmãos não haviam convidado Laodiceia, uma vez que ela pregava o evangelho morno. Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca.